Olá, estamos de volta com nossos estudos bíblicos e, conforme informamos em um estudo passado, nós levamos um tempo ausente de nossos estudos semanais por um tratamento, questão de saúde, que ainda estamos fazendo esse tratamento, mas já voltamos com nossos estudos bíblicos. Eu sei que alguns estranham, né, essa barba e tal, é que durante o tratamento nós vamos continuar com a nossa barba branca. Bom, o tema do estudo de hoje é sobre um personagem do Antigo Testamento que é um personagem também desconhecido, como comentamos no estudo passado. É sobre Hulda. Sim, esse nome existe na Bíblia. Apesar de que aparece apenas 2 vezes na Bíblia, mas foi uma pessoa que influenciou tremendamente a história de Israel. Quem era Hulda? O tema do estudo de hoje é sobre esta mulher, Hulda, a mulher que estava no lugar certo. Quem era a profetisa Hulda? Alguém pode nos perguntar. Ela foi uma profetisa que, lamentavelmente, nos dias de hoje, não é muito conhecida. Poucos obreiros, inclusive muitos pastores, desconhecem quem foi Hulda. Desconhecem a história importante desta mulher. Geralmente, quando nós pensamos no avivamento, na época do Antigo Testamento, nós pensamos logo no rei Josias. Mas nós passamos por alto a instrumentalidade dessa mulher, Hulda. Ou seja, quem foi o instrumento que Deus usou para transmitir a sua palavra ao rei Josias, que levou ao grande avivamento que nós encontramos no Antigo Testamento. Quem era a profetisa Hulda? A Bíblia nos diz que foi uma profetisa, apesar de que esse nome não era comum às mulheres no Antigo Testamento, geralmente nós encontramos em relação aos homens, os profetas. Mas a profetisa Hulda era a mulher de Salum, filho de Tikvá e neto de Arás. E, como dizemos, apesar de não ser tão conhecida, de não estar nos diários, nos jornais, na televisão, de não ser uma pessoa que estava em primeira plana, ela é citada na Bíblia como um instrumento importantíssimo em promover o grande avivamento em um momento que a nação de Israel estava em uma quase apostasia. Então nós vamos conversar um pouco sobre esta mulher, porque eu creio que é muito importante que nós, hoje, no século 21, rememoremos algumas coisas que aconteceram na época do Antigo Testamento e que pode também influenciar o comportamento da igreja nos dias em que vivemos. Falemos um pouco sobre a história da profetisa Hulda. Ela é mencionada, como falamos, apenas em 2 livros do Antigo Testamento, apenas em 2 versículos, na época do rei Josias, que é 2 Reis, capítulo 22, versículo 14, e 2 Crônicas, no capítulo 34, versículo 22. Ela era esposa de Salum, que era um homem ilustre, e era, se supõe, da família de nobres. Era o homem responsável pelo guarda-roupa. Não se sabe se do templo, ou seja, a manutenção das vestes sacerdotais, ou da corte de Josias. Talvez um dos alfaiates
das vestimentas reais. Agora, nada se sabe sobre a biografia de Hulda, além do que é mencionado muito brevemente nessas duas passagens que nós mencionamos, de 2 Reis e 2 Crônicas. Nós somos informados ainda que ela morava na cidade baixa de Jerusalém. A localização exata, quando se fala da cidade baixa de Jerusalém, é incerta. Porém, é provável que seja o segundo quadrante de Jerusalém, que é mencionado no livro de Neemias, no capítulo 11, do versículo 6 ao versículo 9. Isso é, a segunda fileira de edifícios a partir do Palácio Real. Mencionamos no início que Hulda, ela desempenhou um papel importante na história de Israel, apesar de aparecer poucas vezes no palco da história desta nação durante o tempo da deserção religiosa. Sim, havia uma total deserção ou abandono do que era a palavra de Deus. No livro de 1 Reis, no capítulo 22, o versículo 14, ali nos diz: então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tikvá, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Por causa de uma grande reforma que seria proporcionada em Jerusalém, e o rei Josias, com os sacerdotes, não sabia por onde começar. Era uma mudança muito importante de parte do rei Josias. Isso fez com que o sacerdote Ilquias buscasse o livro da lei, ou seja, a palavra de Deus, dentro do templo, dentro da casa de Deus. E olhe bem, a situação da nação era tão caótica que se diz que esse livro se havia perdido. Naquele tempo não havia abundância de Bíblias ou de livros da palavra de Deus como nós temos hoje. Uma Bíblia em cada casa e até 2 ou 3 Bíblias em cada casa. Mas havia um livro da lei, que seria como a Bíblia no Antigo Testamento. E esse livro estava perdido. Mas quando o sacerdote entra na casa de Deus, esse livro foi encontrado. E quando o sacerdote entrega o livro para Safã, o escrivão, e ele o leu, Safã ficou apavorado. Ele corre para o rei Josias, que também lê o livro. Ou talvez, certamente, Safã ler o livro para o rei Josias. E em 2 Reis, no capítulo 22, já os versículos 11 até o versículo 13, nos diz que, tendo o rei Josias, ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Queridos, nós vemos aqui que a advertência
contida no livro da lei, ou a palavra de Deus, era muito forte. Isso fez com que o rei Josias e o sacerdote tremessem nas bases. E, através desta leitura feita por Safã, o escrivão, o rei rasga suas vestes, temendo as palavras do livro. E ele ordena a Ilquias ir buscar uma confirmação relacionada a esta leitura que tinha acabado de ser lida. Queremos saber o que Deus tem a dizer-nos, mas era comum, naquela época do Antigo Testamento, que havia um governo teocrático, ou seja, governo de Deus, por Deus e para Deus. Ainda que houvesse um rei, um governante, mas se supunha que o governo era de Deus, e Deus tomava as decisões através dos homens. Então, o rei Josias pede para consultar um profeta, que seria o porta-voz de Deus, para confirmar aquela palavra que ele havia escutado. Aí que entra Hulda. Ela é consultada como mulher de Deus. E interessante que nessa época havia outros profetas. Havia o profeta Jeremias, havia o profeta Sofonias, e ambos eram profetas ativos durante essa época. Entretanto, o rei e seus colaboradores escolheram consultar uma mulher, a profetisa Hulda. Agora, eu digo que é importante observar que o número de profetas que viviam em Jerusalém na época era bastante. O sacerdote Ilquias e o resto dos conselheiros do rei se voltaram não para um homem do nível do profeta Jeremias, mas para uma mulher, coisa que não era comum na época do Antigo Testamento, e buscar, através desta mulher, uma palavra da parte de Deus. E o que nós notamos aqui é que Hulda, ela tinha uma autoridade tão grande no Senhor, que foi escolhida pelo sacerdote para buscar o Senhor pelo rei. E ela sabia a responsabilidade que tinha para com o serviço do Rei dos Reis. Mesmo num tempo em que tudo parecia escuro, contrário, Deus ainda falava. E por meio de uma mulher, ele ressuscitou a vida espiritual de Israel. Nós havíamos comentado no início desse estudo que sempre falamos no rei Josias como o grande promotor daquele avivamento que veio sobre a nação de Israel. Porém, Deus usa uma mulher para trazer a sua palavra a esse rei, para que através dele viesse o grande avivamento. A consideração pela integridade de Hulda e certamente por sua autoridade como mulher de Deus é o que faz com que a sua confirmação do recém-descoberto livro da lei fosse a palavra necessária para uma imediata reforma de parte do rei Josias. E o que nós notamos aqui, nesses poucos versículos de 2 Reis, é que a mensagem não procedia dela mesma, mas sim do Senhor. O fato de a frase, assim diz o Senhor, ser repetida 4 vezes em sua profecia, essa profecia curta,
Isso enfatiza que Hulda compreendia sua responsabilidade e oportunidade de ser um canal através do qual Deus transmitiria a sua palavra. Isso nós podemos analisar com detalhes em 2 Reis, no capítulo 22, versículo 15, versículo 17 e o versículo 19. Então, repetimos, que todas as reformas apresentadas pelo rei Josias basearam-se na palavra de Deus recebida por meio desta mulher. E pelos textos, ao que parece, Hulda era tão conhecida como mulher de Deus e tão plenamente digna de confiança em sua compreensão da lei do Senhor que, por sua influência durante algum tempo, houve esse reavivamento da consciência e das práticas religiosas de sua nação na fidelidade a Deus. É justamente nesse momento que ela é consultada pelo sacerdote, enviado pelo rei Josias, que ela entra em cena. O versículo 13 de 2 Reis, o capítulo 22, disse: Ide, olha só, o rei temendo a Deus, depois de ouvir a palavra, ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Meus queridos, quando eu vejo esse texto de 2 Reis, eu contemplo a igreja de nossos dias. A igreja que, lamentavelmente, aos poucos, se tem afastado da palavra de Deus. Hoje a igreja está muito preocupada com a quantidade, está preocupada com ser uma igreja light, uma igreja que agrada a todos, mas como a nação de Israel, na época do rei Josias, a nação desagradava a Deus, ou melhor, se esquecia de Deus. E hoje não está sendo diferente. Será que nós estamos nos esquecendo de consultar a Deus? De consultar os verdadeiros homens de Deus? Ou de consultar a palavra de Deus? Será que essa palavra, que não está perdida como na época do rei Josias, desaparecida ali no templo, talvez empoeirada, mas está em nossas mãos hoje. Mas talvez não a leemos, não a analisamos, não a estudamos, não a escudrinhamos, como disse Jesus. Errais em não analisar as Escrituras. Então, nós notamos aqui que houve um grande temor quando a palavra de Deus foi lida. Aí, do versículo 14 ao versículo 17 de 2 Reis, o capítulo 22, nós vemos que essa equipe do rei Josias, o sacerdote Uquias, Aicão, Aquibô, Safã e Asaías, eles vão buscar o porta-voz de Deus. No caso, a porta-voz de Deus, que era Hulda, a mulher de Saul.
E ela vai e fala para eles: assim diz o Senhor, Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, ou seja, o rei, assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras de suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Uma palavra dura. E quando os mensageiros voltam ao rei e transmite a palavra de Hulda, o rei Josias ficou perplexo. Ficou aterrorizado com as consequências descritas no livro da lei para aqueles que falhassem em obedecê-la. Queridos, antes havia esse temor e esse medo em não sujeitar-se à palavra de Deus. E parece que nos dias em que vivemos, esse temor, esse tremor, como diz o apóstolo Paulo, está desaparecendo de muitos cristãos e de muitos líderes. Então aqui vem a orientação de Deus. E a ordem de consultar o Senhor naquele contexto significava pedir um parecer profético sobre aquela situação. Por isso que o rei Josias decidiu consultar o profeta de Deus. Ele sabia que a nação estava em uma situação caótica. E para que ele pudesse entender perfeitamente a situação, é que ele manda consultar a Deus. Então, Hulda é consultada, ela é procurada. E lembrando de outras mulheres do Antigo Testamento, como Débora, por exemplo, Hulda, ela foi procurada por aqueles homens na ocasião enviada pelo rei Josias. E significa que, diferente dos homens, isso é muito importante, diferente dos homens que vemos profetizando para povos, para a nação, para multidões no Antigo Testamento, não há nenhum registro bíblico dessas mulheres, Hulda, Débora e outras, profetizando publicamente perante a nação. Ou seja, reunindo o povo para dizer, assim diz o Senhor. Não encontramos isso no Antigo Testamento em relação às mulheres. Essas mulheres usadas por Deus como profetisa, elas proclamaram a mensagem divina em particular, de modo que as pessoas é que foram consultá-las. E podemos dizer que poucas mulheres, né, foram escolhidas pelo Senhor para serem profetisas. E dentre tantas mulheres que viviam naquela época, Deus escolhe exatamente Hulda para servi-lo. Uma mulher que, como já repetimos aqui, não aparece em primeira plana, não era notícia na época em que ela vivia. Porém, ela era uma mulher que conhecia a Deus. Deus conhecia o seu coração. Deus conhecia a sua capacidade de aconselhar. Deus conseguia a sua fé, os seus atributos. E isso é o que leva a Deus a que indique a Hulda para que fosse a pessoa a ser consultada. Então, Hulda foi quem teve o privilégio de ser a mensageira de Deus.
ela era uma pessoa que já sabia o conceito de Deus, porque ela já era profetisa. Algumas pessoas creem que aí, quando ela é consultada, que ela começa a profetizar. Não. Ela já era profetisa. Apesar de não ser mencionada em outras partes do Antigo Testamento, ela não se tornou profetisa quando o sacerdote chegou lá. Ela já era uma mulher usada por Deus antes de qualquer consulta do rei Josias ou dos sacerdotes. Agora, quando eu vejo que Uda era uma pessoa que não aparece em outras partes do Antigo Testamento. Agora, imagine Uda falando para o seu convívio social, falando para essa equipe de homens de Deus, sacerdotes, escrivãos, falando sobre o intento de Deus, falando sobre o que Deus iria fazer com aqueles que havia abandonado a sua lei. Imagine Uda denunciando a iniquidade do povo. Eu creio que muitos, talvez que já conhecia a Uda, talvez não valorizavam tanto as suas palavras. Mas aqui, quando ouvem ela falando com essa autoridade, e ela repetindo, assim diz o Senhor, as coisas mudam. As coisas mudam totalmente. Por quê? Chegou o momento de Deus confirmar as palavras e o ministério da vida de Uda. E isso não foi perante um grupo de pessoas qualquer. Foi perante os sacerdotes, escrivão da comitiva do rei. E certamente outras pessoas que escutaram naquele momento. Aqueles homens que foram consultá-la, talvez ficaram perplexos com a palavra que ela disse. Assim diz o Senhor de Israel. Digam ao homem que vos enviou, ou seja, o rei Josias. Ou seja, ela tinha uma mensagem direta para o rei. Ela tinha uma mensagem direta da parte de Deus. E Deus, quando ele usa um instrumento, ele não deixa dúvida. E interessante é que o rei Josias era um rei. Era a autoridade máxima da nação de Israel. Entretanto, ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir a recomendação de Deus por parte ou através de Uda, a profetisa de Deus, se quebranta, se humilha, e Deus diz para aquele homem: visto que te entristeceste e te humilhaste diante de Deus, quando ouviste as minhas palavras contra esta cidade e o seu povo, rasgando a tua túnica em desespero e chorando perante mim. Por isso te ouvi, diz o Senhor, e só mandarei o mal que prometi sobre esta cidade e o seu povo após a tua morte. Então o rei Josias, assustado ainda, diz a Bíblia que ele reuniu todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, assim como os sacerdotes e levitas, juntamente com todo o povo, tanto grandes como pequenos, ou seja, tanto servos como autoridades, príncipes, todos. E fez-se acompanhar por todos eles até o templo. E diz a Bíblia
que todos se quebrantaram, se humilharam e jejuaram perante o Senhor. Quando o rei toma essa atitude, as coisas mudam. Deus se inclina para ouvi-lo, porque ele começa a fazer o que é reto perante o Senhor, como diz 2 Reis capítulo 22, o versículo 2. Hoje a igreja de Deus, necessita desse discernimento, necessita deste quebrantamento, necessita reconhecer a sua situação. E eu vejo a igreja hoje comparando com Apocalipse capítulo 2, a igreja de Éfeso, que não era diferente da nação de Israel na época do rei Josias. Você vê que em Apocalipse capítulo 2, Jesus escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Porém, antes, ele enumera uma série de boas qualidades na igreja de Éfeso. Hoje também nós temos boas qualidades. Temos um bom templo para servir a Deus, temos evangelismo, programas de rádio e tantas coisas boas que a igreja faz. Porém, nada disso supre esse afastamento do temor a Deus que observamos em nossos dias, como havia na época do rei Josias. Agora, qual foi a essência da reforma que o rei procurou fazer à sua nação, ou perante a sua nação corrompida? Até que ponto observamos que as coisas tinham ficado ruins? Nós notamos que todo o povo foi reunido em Jerusalém para renovar a aliança com Deus. Porque o recém-achado livro da lei foi lido, e então eles fizeram um voto de seguir ao Deus de Israel. Fizeram um voto de voltar ao primeiro amor. E o rei, isso é muito importante, ele não executou essa obra sozinho. Mas depois de ouvir a palavra de Deus, através de Hulda, uma mulher de Deus, ele pediu aos que tinham responsabilidades espirituais que fizessem o que fosse necessário. Hoje nós diríamos que teríamos que pedir aos diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, bispos, apóstolos, a todos que têm responsabilidade na obra do Senhor. Meus queridos, através dos séculos, a nação de Israel havia colocado no templo diferentes objetos, como estátuas e símbolos que popularizaram o culto estrangeiro em Israel. Era como se a nação de Israel necessitasse de outros deuses, de outras coisas, para que pudesse ser uma nação igual aos seus vizinhos, uma nação igual aos povos que os cercavam, como se não fosse suficiente a palavra de Deus, a presença de Deus, o que Deus já tinha falado para aquele povo através dos séculos. É como se aquilo não bastasse. E hoje eu digo que é como se o Espírito Santo não fosse suficiente, como se nós necessitássemos de outros subterfúgios para sentir a presença de Deus, para atrair as pessoas à casa de Deus. Nós não necessitamos de nada disso,
o que necessitamos é voltar-nos para Deus. Notamos que Josias, ele retira totalmente os ídolos das áreas habitadas por judeus e requereu que todos adorassem a Jeová, o seu Deus. E durante o resto da vida de Josias, o povo continuou servindo o Senhor, o Deus de seus pais. Que nós possamos fazer o mesmo hoje, nos dias em que vivemos, e que Deus seja o nosso Deus, suficiente em todas as coisas. Que Deus nos abençoe.